Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o primeiro tema avançado do curso. Penso que você já deve sentir um pouquinho a diferença desses temas para os demais, já nesse primeiro. Falaremos nesse tema, o título do tema é Os 4 Caminhos. E a primeira coisa é falar sobre caminho, né? Sempre que a gente fala sobre caminhar ou sobre um caminho, a gente predispõe uma trajetória, da onde nós estamos até onde nós queremos chegar. A pessoa faz uma caminhada, vai até um determinado lugar. Quero me tornar um médico, eu preciso ter uma preparação, o início de uma carreira. Cada ano a gente tem que estudar uma área, assim como o caminho para a advocacia, o caminho para a engenharia, o caminho para aquilo que a gente quiser fazer, tanto na parte técnica, profissional, quanto relacionado à saúde ou qualquer aspecto que faça sentido, que a gente se sinta motivado. Aqui nós falamos o caminho relacionado à autorrealização. A palavra autorrealização é uma palavra muito completa. Ela significa a integração total entre a pessoa e sua essência, seu ser. Quando isso acontece, nós dizemos que a pessoa é autorrealizada. Então significa que isso está um pouco além do despertar da consciência. Uma coisa é a pessoa despertar, outra coisa é ela se autorrealizar. E nesse momento, essa diferenciação não é tão importante, mas nós vamos entendendo aos poucos essa diferença. Então, esse caminho, até a integração com o nosso ser, na verdade é um caminho só. Nós vimos alguns temas anteriores que as religiões se encarregaram de ensinar esse caminho. Poucos de verdade se dedicaram tanto, a ponto de chegar de uma forma mais profunda, não foram muitos. Mas nós vamos entendendo que na verdade o caminho é um só. É que tem outros 3 que explicam partes desse caminho. Então nós vamos adotando essa didática para que esses princípios possam ficar bem claros. Bom, é possível ver na Índia pessoas que se autodenominam faquires. Um faquir é aquela pessoa que consegue dominar o seu corpo físico, consegue dominar a sua vontade, de uma maneira que ainda que tenha dor e muita dor, a pessoa não deixa de fazer aquilo que ela considera que vai de alguma maneira agradar a Deus. Então ela caminha sobre brasas, ela deita em cama de pregos, ela faz coisas que infelizmente causam uma mutilação no corpo dela. Mas uma coisa, de uma forma alegórica ou simbólica, não exclusiva, mas simbólica, é o que a gente necessita. Dominar a nossa vontade, dominar o nosso corpo, para que seja o que for, mesmo que doa, nós possamos fazer o que é correto. Porque muitas vezes quando a preguiça vem, dói muito contra a preguiça. Mas a gente sabe que existe um preço quando a gente não está disposto a enfrentá-la. Então, o caminho do faquir nos ensina que é necessário aprender a dominar o corpo, mas não é só isso. Muitas vezes o faquir ele causa um tipo de isolamento, ele se afasta das pessoas. E também pratica o celibato, ou seja, se afasta das relações sexuais. A gente não está falando desse extremo, mas algo muito importante esse caminho nos ensina, que é possível dominar esse corpo, é possível exercer essa vontade de uma maneira a conseguir conquistar, ainda que doa, uma disciplina que realmente vai servir a conquista dos nossos propósitos mais nobres, a conquista desses princípios, a conquista de si mesmo. Um outro aspecto, o faquir nos ensina sobre a superdisciplina, ou melhor, sobre o superesforço. Então, quanto maior é o nosso triunfo, quanto maior é a nossa proposta, quanto maior é a nossa busca, maior também é o nosso esforço. E como despertar a nossa consciência é muito exigente. Então é necessário mais do que um simples esforço.
necessário um super esforço. E o fakir, de uma forma alegórica, simbólica, nos ensina a importância do super esforço, mas que seja um reto esforço, um esforço realmente direcionado para o nosso triunfo. E também nos ensina a disciplina, ou seja, que a gente realmente se dedique o suficiente de uma forma bem direcionada para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. O próximo é o caminho do monge. O monge é aquele que se retira em um monastério, um mosteiro, para orar, independente da religião. Aquele monge, ele pratica aquelas orações de uma forma retirada, se isola também da sociedade, também pratica o celibato. Então, realmente, a gente vê um outro extremo, mas não para o domínio do corpo, agora para o domínio das emoções. Essa vida mais retirada é dedicada à oração, é dedicada à adoração a Deus, que muitas vezes ele mesmo reconhece Deus dentro dele. E com essa oração, com essa contemplação, com a adoração, com a devoção, esse monge consegue dominar suas emoções de uma forma surpreendente. O domínio das emoções é uma parte também desse caminho. É muito importante aprender a evocar estados superiores, seja através da oração, da arte, da música, da percepção da beleza, de todas as coisas que nos causam uma inspiração, que também é um estado superior, ou mesmo, se a pessoa quiser, dentro dos aspectos devocionais, mas o caminho do monge nos ensina isso, que uma pessoa é capaz de superar medos, emoções negativas, angústias, através dessa capacidade, dessa habilidade que o monge nos ensina. Então é um extremo, não é só, mas aqui está uma parte também muito importante. Chegamos então ao caminho do yogi, ou do yogi, que também é um caminho importantíssimo, mas infelizmente também tem esses extremos. Dedica apenas um aspecto, tem um isolamento, das pessoas, muitas vezes se isola em uma caverna, cresce cabelo, cresce unha, a pessoa se isola, pratica o celibato. Então aqui nós temos aspectos que não comungamos, mas tem uma parte muito boa, que esse caminho do yoga, alegoricamente, simbolicamente, ensina o domínio da mente. Ele se retira a praticar a meditação, pratica a meditação, mas se isola das pessoas. Mas algo ele ensina. Com essa prática contínua da meditação, ele consegue dominar a mente, consegue se concentrar como ninguém e adquire essa capacidade de se inspirar. Se o monge nos ensina devoção, contemplação e adoração, o yogi nos ensina a inspiração através de uma mente concentrada, através de uma disciplina da meditação. Isso nos interessa do yogi. Então o fakir nos ensinou a dominar o corpo e a vontade. O monge nos ensinou a dominar as nossas emoções. E o yogi nos ensina a dominar a mente através da meditação e da concentração. Agora nós podemos falar em quarto caminho, que é a união de todos esses três, com um equilíbrio. Então nós praticamos uma disciplina que nos permite dominar o corpo. Praticamos uma disciplina que ajuda a dominar a mente e uma disciplina que ajuda a dominar as emoções. Com esses três aspectos, conseguimos praticar o quarto caminho, que nos conduz até a autorrealização. E esse quarto caminho é um caminho do homem equilibrado. Um caminho que homens e mulheres conseguem se equilibrar para extrair o melhor que a vida tem para oferecer de uma forma completa, não só uma parte ou outra, e sem isolamento, sem se retirar, mas realmente aproveitando o melhor que a vida tem para oferecer, desenvolvendo essas três habilidades tão essenciais à vida. E nesse aspecto, como em outros que a gente viu, a síntese também são os três fatores de revolução da consciência. Porque para dominar o corpo, mente e emoções, é necessário
primeiro fator, ou seja, trabalhar sobre o ego, fazer aquela meditação, análise reflexiva, análise superlativa, entender como eu funciono, entender o dano que causa, se organizar todo mês, trabalhar com aspecto diferente, praticar realmente o primeiro fator. É importante, porque cada aspecto diferente é um domínio sobre essas três grandes áreas, pensamento, ação e emoção, que nós vamos conquistando à medida que eliminamos o ego. O segundo fator, o nascer, o trabalho com as energias, está se aproximando aquele tema que a gente falou sobre a transformação das energias, mas até aqui vamos entendendo que é importante, nós percebemos a importância, a grandiosidade dessa energia. E por fim, o sacrifício pela humanidade. Não deixarmos essas propostas de ajudar as pessoas, ajudar desde a nossa família até ter uma agenda que nos permita ajudar outras pessoas, porque isso realmente é importante para nós mesmos. Então, para encerrar esse tema, vamos fazer uma meditação. Vamos fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente, dedicarmos pelo menos 10 minutinhos para essa prática. Inalando profundamente pelo nariz. Soltando pela boca. Inalando pelo nariz. Soltando pela boca. Inalando lentamente pelo nariz. Soltamos pela boca. Nesses momentos, com o corpo relaxado, vamos imaginar um cenário da natureza em um pôr do sol majestoso, em que o céu inunda cores, brilho, parece que tudo fica mais dourado. Isso é refletido nas folhas. Nós sentimos a brisa, o vento, como se fôssemos parte desse cenário maravilhoso, nos convidando a contemplar a natureza, a deixar a nossa mente relaxada, a se integrar com a natureza de tal maneira que nós somos esse cenário. Nós sentimos cada vida brotando e se desenvolvendo, sentimos cada animal, cada planta, sentimos ser o céu, sentimos ser o horizonte, unidos a essa natureza como apenas uma coisa. Vamos nos inspirando, sentindo um pouquinho de sono, e esse sono vai nos relaxando cada vez mais, permitindo essa experiência tão vívida, tão profunda, essa imersão nesse cenário que encanta e que inspira. Concentrados, entramos em profunda meditação. Continuamos o tempo que acharmos necessário. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.